Fala galera, vamos para mais um vídeo. Eu sou o professor Elias e hoje vamos falar das grandezas físicas. Então, o que é grandeza física? Grandeza física é um registro mensurável, né? Um registro de uma parte mensurável. O que significa esse ser mensurável? Que você pode medir de um fenômeno físico. A gente já explicou o que é fenômeno físico, ou de um corpo envolvido em um dado fenômeno, especialmente no caso nosso da física, em um fenômeno físico. Então, a grandeza física é um registro de uma parte mensurável de um fenômeno físico ou de um corpo envolvido em um fenômeno físico. Então, vamos considerar a situação, olha, um carro deslocando em uma linha aqui na horizontal, olha. Vou colocar aqui um quadradinho representando o carro. Então, o que nós podemos registrar para esse carro? Então, eu estou falando que ele tem velocidade para cá, né? Que ele está deslocando para cá, então ele tem deslocamento. Ele vai ter uma massa, que vamos colocar aqui 1000 quilogramas. Ele sofre ação de força-peso. Ele sofre ação de força de atrito. Atrito com ar, atrito com o solo. Que mais? Ele gasta-se um tempo, então eu tenho um tempo de partida, aqui eu tenho um tempo de chegada. Então, tudo isso que eu estou falando aqui são grandezas físicas, porque eu estou fazendo o registro ou do fenômeno, ou então eu estou fazendo o registro do corpo envolvido, por exemplo, a massa. Tudo bem? Então, isto daqui que é a ideia de grandeza física. As grandezas físicas, elas podem ser escalares ou então vetorial. Pode ser escalar e vetorial. Qual é a diferença? A grandeza escalar possui apenas módulo. A grandeza vetorial possui módulo, direção e sentido. Então, como assim? Por exemplo, se eu vou falar da massa, um corpo de massa 1000 quilogramas está deslocando. Basta eu falar assim, o corpo que tem uma massa de 1000 quilogramas. Então, isso é uma grandeza escalar. Então, a massa é uma grandeza escalar, porque ela não tem nem direção nem sentido. Agora, se eu falo que esse corpo de 1000 quilogramas está deslocando com uma velocidade, aí alguém vai perguntar, fala assim, ó, mas essa velocidade desse corpo é para cima, é para baixo, é para a direita ou é para a esquerda? Então, você precisa, além de definir o módulo, no caso de velocidade, você tem que definir a direção e o sentido. Para definir, nesse caso, dessas grandezas que precisa de módulo, direção e sentido, nós damos o nome de grandeza vetorial. Por exemplo, a velocidade, que a gente representa com V, que a gente representa com M. Muito bem. Quais outros exemplos? Tempo é escalar ou vetorial? Tempo é escalar. Por quê? Tempo, você só tem tempo, não tem nem direção nem sentido para tempo, você só tem o valor, só o módulo, só a intensidade, tudo bem? Já força-peso, então força é uma grandeza vetorial. Por quê? Se eu vou falar que uma pessoa está puxando um corpo, você vai ter que falar se ele está puxando para a direita, se é para a esquerda, se é para cima ou para baixo, tudo bem? Então, força, deslocamento, porque você precisa definir para qual lado que o corpo está deslocando, força de atrito, então essas são grandezas.
Outra coisa, energia é uma grandeza escalar, porque energia não tem direção e nem sentido. Um detalhe para vocês, grandeza escalar são sempre positivas. Já a grandeza vetorial pode ser positiva ou negativa. Por que ela pode ser positiva ou negativa? Porque o sinal de mais e o sinal de menos vai indicar o sentido dela. Então você tem a direção e o sinal vai indicar o sentido. Se ela está deslocando é para a direita, se ela está deslocando para a esquerda, se é para cima ou se é para baixo. Tudo bem? Então, tá aí um resumo do que é grandeza física e como se divide grandeza física vetorial e escalar. Outro detalhezinho é que a grandeza escalar a gente coloca essa setinha aqui em cima para dizer que ela tem direção e tem sentido. E ela vai ser representada por um vetor. Na próxima aula a gente vai falar o que é esses vetores.